E se eu te dissesse que a maior glória de um clube pode se tornar a sua maior maldição, que um estádio, o sonho de uma vida inteira, pode se transformar na âncora que afunda o navio? Você já ouviu falar da dívida do Corinthians? Já viu os números, as manchetes? Mas isso não é sobre planilhas. É sobre DNA, sobre como as decisões tomadas em salas fechadas ecoam no grito da torcida, na perna do jogador, no futuro de uma nação inteira. Nos próximos minutos, nós vamos além do óbvio. Vamos desvendar a anatomia dessa crise, desde a profecia da arena até a encruzilhada que pode vender a alma do clube. Ao final desta análise, você não vai apenas entender a dívida, você vai sentir o peso dela no gramado. O Corinthians não é um clube de futebol, é um estado de espírito. E todo estado de espírito precisa de um templo. A Arena de Itaquera nasceu assim, não como um estádio, mas como a materialização de um sonho centenário da Fiel, a casa própria. O lugar onde a mística do bando de loucos finalmente teria suas próprias paredes. Você se lembra da promessa, da euforia. Cada tijolo levantado era um verso de um poema épico que a torcida escrevia com a própria alma. Mas a poesia tem um preço, e no futebol, o preço de um sonho pode ser a hipoteca do futuro. O que era para ser a fortaleza se tornou o epicentro do terremoto financeiro. Um monumento erguido sobre a paixão, mas financiado por uma engenharia que hoje cobra seu preço com juros que corroem a convicção. Aqui que a história sai do campo e entra nos gabinetes do Parque São Jorge, a profecia da Arena. Foi alimentada por projeções otimistas, por um futuro que parecia garantido. Naming rights milionários, receitas exponenciais, um ciclo virtuoso que nunca chegou. Os protagonistas dessa gestão, com Andrés Sanches como figura central, pilotaram o clube em uma rota de colisão. Não se trata de acaso, trata-se de escolhas. Decisões tomadas em um vestiário político onde a briga pelo poder falava mais alto que a saúde financeira. A falta de transparência virou regra. Cada balanço financeiro, uma nova peça de um quebra-cabeça que ninguém conseguia montar. E, ano após ano, o buraco se aprofundava. Enquanto a bola rolava para disfarçar o abismo que se abria sob os pés do gigante, mas como a Fiel entra nessa equação? Você, torcedor, é a maior força deste clube e também a sua maior pressão. O peso da camisa do Corinthians não é apenas simbólico. Ele exige glórias exirre protagonistas. Exige um time que honre o DNA de raça e entrega. E para atender a essa demanda visceral, a essa necessidade de ver o time no topo, gestões gastaram ponto que não tinham, contratações de impacto, salários fora da realidade. Cada título, cada vitória importante era um analgésico potente para a dor da dívida que crescia silenciosamente. Criou-se um ciclo vicioso. A paixão exigia vitórias, as vitórias exigiam dinheiro. E o dinheiro vinha de empréstimos, de adiantamentos, de uma aposta perigosa no amanhã. O futebol, no fim das contas, é um reflexo do que acontece fora das quatro linhas. A angústia que você sente na arquibancada, a impaciência com um time que não engrena, tudo isso tem uma origem. A dívida não é apenas um número frio numa planilha. Ela é a razão pela qual o craque que você sonha não chega. É um motivo pelo qual o jovem da base é lançado antes da hora, com a responsabilidade de salvar um time inteiro nos ombros. A gestão temerária se converte em instabilidade tática. A briga política no clube vira falta de convicção dentro de campo. A alma do time começa a ser sufocada pelo peso dos boletos, das cobranças, das incertezas. Jogar com o coração é fundamental, mas o coração não paga as contas. E assim, o sonho da Arena se transformou em uma crônica da dívida anunciada. O estádio, que deveria ser o símbolo da libertação, virou a âncora que impede o clube de navegar em águas mais calmas. A casa própria custou caro demais. Custou a paz. A euforia deu lugar à matemática fria e implacável. O Corinthians se vê preso em sua própria história, refém das decisões do passado e de uma paixão que, de tão intensa, ajudou a alimentar a fogueira. O problema não é o amor da Fiel. O problema
é como esse amor foi usado como justificativa para o insustentável. Mas essa angústia que você sente, ela tem um preço. E é aqui que o drama se transforma em matemática. A paixão não se mede, mas a dívida, sim. E a do Corinthians tem um número que assusta, perto de 2 bilhões de reais. Não é só um número. É um monstro de várias cabeças que devora o clube por dentro. A maior dessas cabeças, todos sabem, é a Arena. A dívida com a Caixa Econômica Federal é um labirinto financeiro, uma negociação que se arrasta há anos e consome uma fatia gigantesca da receita. É o paradoxo cruel. O templo, que deveria gerar riqueza hoje, suga a vida financeira do clube. O dinheiro que você gera comprando uma camisa, pagando seu ingresso, ele não vai para contratar um craque. Ele vai para alimentar essa criatura, para pagar os juros de um sonho que virou um fardo pesado, demais para carregar sozinho. Mas a tempestade não se resume a uma única nuvem. O endividamento é sistêmico, um emaranhado de obrigações que asfixiam o dia a dia. As dívidas fiscais, impostos não pagos que se acumulam e geram multas. O governo é um credor que não esquece e não perdoa. Há os empresários, os clubes estrangeiros, as parcelas de compras feitas no passado na esperança de um futuro que nunca pagou a conta. E claro, existe o custeio operacional, a folha de pagamento, a manutenção. O Corinthians hoje vive em um eterno modo de sobrevivência. A gestão não planeja o futuro, ela tenta sobreviver ao presente. Cada real que entra no caixa já tem um dono, e quase nunca é o futebol. É aqui que o jogo vira. A crise financeira desce do escritório e pisa no gramado. Você olha para o campo e se pergunta: por que o time é tão irregular? Por que falta poder de decisão? A resposta está no caixa. O Corinthians entrou em uma outra divisão do futebol brasileiro, a dos clubes que não podem competir financeiramente. Enquanto rivais como Palmeiras e Flamengo vão ao mercado e escolhem seus reforços, o Timão precisa garimpar, apostar, encontrar soluções de baixo custo. A genialidade do scout substitui o poder do cheque, mas o futebol moderno não perdoa. Talento sem investimento se torna a luta, e a luta nem sempre é suficiente para trazer a glória que a Fiel exige. O impacto é direto, é visível. A dificuldade de contratar se soma à necessidade de vender. Jogadores que se destacam, que poderiam construir uma história, viram ativos. São vendidos não por planejamento técnico, mas por desespero financeiro. É preciso fazer caixa para respirar, para pagar uma conta urgente. E quem paga o preço é o time, que perde entrosamento, que perde referência. Em paralelo, a base, o sagrado terrão, que sempre foi o DNA do clube, vira uma solução forçada. Garotos são lançados no time principal, não por estarem prontos, mas por não haver alternativa. O peso de uma camisa que já é imensa se torna ainda maior sobre os ombros de quem mal começou a carreira diante do abismo. Surge a encruzilhada, o debate que divide a Fiel, o que fazer com o futuro. As soluções são complexas e carregadas de legado. Vender ativos, renegociar os naming rights por um valor que antes parecia pouco, ou o caminho mais drástico, mais polêmico, a transformação em SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Para muitos, a única saída, a promessa de dinheiro novo, de gestão profissional, o fim da política amadora que sangra o clube há décadas, mas para outros, é a heresia final. Seria vender a alma para salvar o corpo. O time do povo passaria a ter um dono? Essa é a pergunta de 2 bilhões de reais. E a resposta definirá a identidade do Corinthians para sempre. O futuro do Corinthians não será decidido no campo, mas em uma encruzilhada entre a paixão e a razão. Porque no final, a maior dívida não é com os bancos, é com a própria história. A pergunta que fica é: qual é o preço da sobrevivência? É possível salvar o clube sem negociar a sua alma? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você, torcedor, pensa sobre o caminho a seguir.
Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma análise. E se este mergulho na crise te despertou, espere até ver o nosso próximo vídeo, onde vamos analisar a anatomia de uma reconstrução. Clique agora e continue aprofundando sua visão de jogo.